A paz do Senhor, irmãos. Vamos lá? Continuando nossa leitura, os capítulos 16, 17 e 18 do livro de Josué. Amém? Pegue tua Bíblia e acompanhe comigo. Capítulo 16, versículo 1 em diante. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de Baixo. Então, ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa, a leste, era a cidade de Astarote Adar até Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Miquimeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanate-Siló e passava além dela, a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Narate, chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia até a cidade de Tapua, ao riacho de Canaã, e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuavam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Capítulo 17. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efer e Semida. Esses eram os filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes, e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra, para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim, Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes do lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras das tribos de Asser até a cidade de Miquimeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul, até onde morava o povo de Entapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim de Entapua. A divisa descia até o ribeirão de Caná. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Asser, no norte, e até as de Issacar, no leste. Nas terras das tribos de Issacar e de Asser, a cidade de Bet-San e os povoados dos vizinhos era da tribo de Manassés. Também
Faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Tanak, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuam a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu uma só parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muito, porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpem o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferros, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês, embora seja uma floresta. Vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Capítulo 18. Agora a terra já estava conquistada, então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor Deus dos seus antepassados deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul, e os descendentes de José nas suas no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdote de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben, de Manassés, do leste, já receberam as suas terras, a leste do rio Jordão. Terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. Os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: Andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor, Deus, por vocês. Assim, os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo, o povo de Israel, uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão, daí subia pelo norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul, na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon de Baixo. Dali a divisa ia noutra direção, e do lado oeste da montanha, que fica em frente de Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa ao oeste. No sul, a divisa começava na ponte de Kiriat-Jearim, e dali ia para o oeste, até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha, que está em frente do vale de Ben-Inom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul, pelo vale de Inom,
no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo à fonte de Semes, e daí Gerilote, do outro lado da subida, de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida, defronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bete-Ogla e terminava na ponta do sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bete-Ogla, Emeque-Quezis, Bete-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofne e Gaba. Ao todo, 12 cidades mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Berote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Kiriate Jerim. Ao todo, 14 cidades mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Amém? Amanhã eu te espero novamente aqui para nós continuarmos a nossa leitura. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar. Que o Senhor Jesus conceda o desejo do teu coração, se for no tempo dele e da vontade dele. Amém? Tenha um dia abençoado, tenha uma semana próxima, uma semana abençoada e fique na santa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.